Olá, tudo bem? Aqui estamos nós de novo para trazer para vocês um conteúdo que seja relevante, que seja importante para que você compreenda um pouco mais ou quem sabe melhore ainda mais o modo ou o jeito como você cuida das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu espaço. Hoje eu estou aqui cercado de plantas e planta para todo lado e essas plantas todas estão com uma característica em comum. E esta característica simplesmente tem enchido o meu celular, as minhas redes sociais de perguntas, porque as pessoas estão apavoradas, porque suas rosas do deserto estão simplesmente amarelando as folhas. Mauri, minha planta está ficando com as folhas amarelas, e agora o que é que eu faço? Minha planta está morrendo, minha planta vai morrer, ela está doente. Por favor, me ajude, Mauri. Bom, estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto que de fato termina tirando o sono de muitas pessoas. Será que este é o seu caso? Conte aqui para mim nos comentários, suas plantas também estão ficando com as folhas amareladas? E o que será que você acha que está acontecendo com as suas plantinhas? O que devemos fazer quando isso acontece? Será que isso é normal? Ou será que de fato tem algo errado com a minha rosa do deserto? É sobre isso que nós vamos discutir neste vídeo. Pois bem, o que acontece, gente? A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é uma característica primordial das nossas rosas do deserto. Essas plantinhas são caducifólias. Significa o que, Mauri, esse palavrão? Você me xingou? Não, eu simplesmente falei para vocês que a nossa rosa do deserto tem uma característica bem peculiar, que também existem em outras plantas, que é fazer com que as suas folhas caduquem. Elas simplesmente vão caducar. E ao acontecer este processo, que muitas vezes acontece de forma espontânea, as nossas folhas ou as folhas das nossas rosas do deserto simplesmente vão amarelar e cair. E isso é normal? Bom, nós vamos tentar aqui falar de uma forma rápida e simples o porquê de suas plantas estarem amarelando as suas folhas. Nós temos que levar em consideração alguns aspectos e você então vai verificar se um desses aspectos se encaixa com a sua realidade ou com a realidade que a sua plantinha está vivendo agora. Pois bem, então o que é que pode causar este amarelamento nas folhas de nossas rosas do deserto? Bom, nós temos que pensar que algumas pragas podem fazer com que as minhas folhas ou as folhas das minhas rosas do deserto venham a amarelar. Com isso, consequentemente, elas vão cair. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é verificar se as nossas plantinhas estão com presença de insetos. Será que tem alguma praga presente na minha planta e isso está fazendo com que as folhas das minhas plantas amarelem e caiam? Aqui eu tenho um exemplo de uma medusa que está com muitas folhas, inclusive já passaram do ponto de amarelar, dá para ver aqui ó, que tem muitas folhas que já inclusive caíram, porém eu não vejo nessa plantinha nenhuma presença de insetos. Se a gente for parar para ver, ainda conseguimos ver folhas amareladas, folhas que estão amarelando, porém eu não vejo presença de insetos nessa planta. Ora, se eu não vejo presença de insetos nessa planta, não é este o motivo que está levando a minha plantinha a ficar com as suas folhas amarelas, mas possa ser que isso esteja acontecendo nas suas plantas. Então, faça uma vistoria e tente detectar, presença de insetos na sua planta. Na maioria das vezes, os insetos que vão visitar as nossas plantinhas são sugadores. Eles vão simplesmente começar a furar as folhas para ter acesso à seiva da planta e com isso as folhas terminam muitas vezes amarelando.
Então, este é um dos motivos pelo qual as nossas plantinhas podem apresentar amarelamento em suas folhas. É só isso, Amaury? Não, existem também outras coisas que podem fazer com que essas folhas fiquem amarelas e venham a cair. Talvez, por exemplo, valha muito a pena você ver como está a sua adubação. Você tem adubado bem as suas plantas? Qual foi a última vez que você adubou, que você ofertou nutrientes para a sua planta? Pois é, muitas vezes a falta de nutrientes, deixa eu trazer esta plantinha para cá. Muitas vezes a falta de nutrientes vai fazer com que a planta elimine as suas folhas. Ela vai fazer isso por uma questão de sobrevivência. Se a plantinha não consegue retirar do substrato todos os elementos e nutrientes para se manter saudável, para continuar crescendo e se desenvolvendo, simplesmente ela vai tentar poupar energia. E para poupar energias, às vezes, ela simplesmente vai eliminar as suas folhas e essas folhas vão simplesmente amarelar e cair. É como se fosse uma autodefesa, como se fosse um mecanismo de autopreservação da nossa plantinha. Então nós podemos ver aqui, ó, que as folhas vão amarelando e caindo. Esta plantinha aqui, por exemplo, já não tem praticamente folha alguma. Todas as folhas que já caíram, inclusive tem algumas folhas secas aqui. Mas veja que, por exemplo, apesar dessa plantinha não estar com folhas, ela está soltando botão floral. Já tem botão floral aqui, já vai vir outro botão floral aqui. Isso também é uma característica da nossa planta. Porém, muitas vezes as pessoas confundem. Ah, minha planta está bem, está saudável, inclusive está florindo. Não é bem assim que acontece. Mas vamos voltar ao assunto das folhas amarelas. Então nós podemos ver, por exemplo, que esta plantinha praticamente não tem folha nenhuma. Porém, é uma plantinha que está bem adubada, é uma plantinha que não tem também presença de insetos, não tem visita nenhuma de insetos, não tem nenhum tipo de patógeno nos seus galhos que possam justificar este amarelamento e a perda das suas folhas. O que será que está acontecendo? Vamos então para uma terceira hipótese. O que pode causar o amarelamento das minhas folhas, Amaury, já que a minha planta está saudável, já que a minha plantinha não tem presença de insetos e que ela está sendo bem adubada. Então, tudo que você falou até agora não se encaixa com a minha realidade. O que será que está fazendo com que as folhas das minhas plantinhas fiquem amarelas? Bom, às vezes o problema é o mais simples possível e às vezes a gente fica procurando um problema mais complexo. Mas, na verdade, esse problema tão complexo não existe. Uma coisa que muitas vezes causa este amarelamento das folhas das nossas plantinhas simplesmente é estresse hídrico. Em outras palavras, é a falta de água. E por incrível que pareça, gente, eu vejo muitos relatos e conversando com as pessoas para tentar ajudar, nós terminamos descobrindo que as pessoas simplesmente não molham o suficiente essas plantinhas. O estresse hídrico ou a falta de água geralmente leva a planta também a entrar em um modo econômico. Se ela não tem água, e se é através da folha que ela perde mais água por evaporação, então o que acontece? Ela vai se livrar das folhas. É o mais normal, é o mais natural, é o mais simples de se fazer. Então, muitas vezes, para sobreviver ou para passar este período de falta de água, a sua plantinha vai eliminar as folhas. Elas vão amarelar e cair. Muitas vezes isso pode estar acontecendo aí com a sua plantinha. Como resolver esses problemas? É bem simples, gente. Se sua plantinha está com falta de água ou passando por um período que você não vem regando ela o suficiente, basta aumentar a quantidade de água ofertada para a sua planta. Caso esteja faltando
adubação, nutrientes para a sua planta, o que é que você deve fazer? Ofertar mais nutrientes, rever, reforçar a sua adubação. E caso você note presença de insetos na sua planta, o que é que nós devemos fazer? Simplesmente vamos combater estes insetos com inseticida. Olha só, nós estamos aqui falando sobre um assunto extremamente importante para o manejo das nossas rosas do deserto. Mas eu vou interromper o nosso vídeo durante 30 segundos para lhe trazer uma informação extremamente importante. Nós começamos ou nós desenvolvemos ao longo desse tempo muita experiência e decidimos converter essa experiência em formatos de aulas específicas para que você possa melhorar ainda mais a forma com que você trata as suas rosas do deserto. E desta forma, é claro que você vai conseguir um resultado ainda melhor do que o resultado que você consegue hoje. Então, se você tem dificuldades, por exemplo, em plantar as sementinhas e conseguir um alto nível, um alto índice de germinação, nós fizemos uma super aula só voltada para este assunto com 3 técnicas infalíveis para a germinação de rosas do deserto. O seu problema está na adubação? Pois bem, temos também uma aula fantástica voltada para a adubação. Aprenda a fazer a adubação ideal para as suas rosas do deserto. Em cada momento, em cada ciclo, entenda qual a melhor forma de adubar a sua planta, a forma com que você se adapta melhor, ou para melhorar a pega dos seus enxertos. Ah, mas se o seu problema está relacionado ao substrato, não se preocupe, porque também temos uma super aula falando como identificar um bom substrato, como fazer um substrato. Será que é melhor eu produzir ou eu comprar um substrato pronto? Tudo isso está prontinho para você acessar a partir de agora. Essas são as 3 primeiras aulas de um ciclo que ainda vai trazer uma série de assuntos importantes. Porém, para que você não perca nenhuma de nossas aulas, nós colocamos no descritivo deste vídeo uma super oferta. Lá tem 3 links, todos os 3 links estão com uma super oferta, porém esses links com esse desconto maravilhoso são por tempo limitado. Então venha correndo, acesse o link e me encontre na sala de aulas. Já estou aqui lhe esperando e você está atrasado para a primeira aula. É claro que essas ações vão trazer ou podem trazer algum tipo de consequência. Por exemplo, muitas vezes, ao se colocar um inseticida em nossas plantas, principalmente se a concentração desse inseticida for muito elevada, nós podemos também fazer com que a planta venha a amarelar suas folhas e caírem. Caso você exagere um pouco na sua adubação, também pode acontecer das suas folhas caírem. Eu coloquei a maioria adubo tem uma semana e eu notei agora que minhas plantas estão com as folhas amareladas. Talvez seja um sinal da sua plantinha que você exagerou, que você pesou um pouco na mão e aí a consequência ou a conta chegou. A plantinha simplesmente caiu ou amarelou suas folhas e derrubou as folhas. Bom, mas vamos lá. Vamos supor que você ainda não esteja convencido, afinal de contas, você ainda não se encaixa em nenhuma dessas situações que nós falamos aqui. Pois bem, você se lembra lá no início do vídeo que foi que eu falei que uma das características da nossa planta, da nossa rosa do deserto, é que elas são caducifoliar ou caducifoliar? Bom, o que acontece? As suas folhas vão ser eliminadas sempre que ela passar por algum tipo de estresse. Às vezes é necessário que esse estresse seja um estresse severo, mas muitas vezes, simplesmente por troca de ambiente ou pela mudança climática, vamos falar assim, fica mais simples, ela também termina acionando mecanismos de adaptabilidade. Ah, Mauri, não estou entendendo mais nada. Calma que é bem simples. Veja bem, apesar de nossas rosas do deserto, deixa eu puxar mais uma para cá, apesar de nossas rosas do deserto serem plantas extremamente resistentes, resilientes, elas também são igualmente sensíveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer mudança abrupta ou qualquer mudança que aconteça
em relação à mudança de luminosidade, mudança de exposição solar, mais ou menos oferta de água, às vezes até por simplesmente mudar o vaso de lugar, fará com que a nossa rosa do deserto ative esse modo de adaptabilidade. Veja só, nós estamos agora mudando de estação. Aí eu estou no Nordeste. Nós estamos entrando agora em uma estação de muita chuva, porém de pouca luminosidade. Por quê? Porque está chovendo muito, o céu está sempre encoberto, sempre cinza. E o que é que acontece? A minha plantinha não vai ter mais a quantidade de exposição solar que ela tinha. As suas folhas estão adaptadas para este tipo de realidade que ela vive hoje. Quando ela começa a perceber que esta realidade está mudando, ela simplesmente precisa se adaptar a esta nova condição de exposição solar e luminosidade. O que é que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que eliminar as suas folhas que estão acostumadas a esta realidade e nascerão novas folhas que estarão adaptadas à realidade que ela vai encontrar a partir de agora. É um mecanismo de autopreservação, é um mecanismo de adaptação. Então você pode ficar tranquilo, porque isso é algo normal. Obviamente que sempre é bom você ficar de olho na sua plantinha. Veja se estão nascendo novas folhas e se essas folhas vêm com uma condição diferente. Em outras palavras, se essas folhas começam a nascer verdes, verdejantes, isso significa que a sua planta está se adaptando a este novo momento ou a esta nova condição a que ela está sendo submetida. Quantas vezes aqui nós trocamos um vaso de lugar e a planta simplesmente amarela toda e perde as suas folhas? Eu não vou longe não, olha só, vou trazer esta plantinha aqui novamente. Essa nossa plantinha está sem folha nenhuma, só tem 2 folhas aqui que vão cair do mesmo jeito. Ela está se preparando para o inverno. Essas plantas têm guardadas no seu DNA toda essa parte de estações. Ela sabe quando é que vai chegar o inverno, quando vai chegar o verão, quando vai chegar o outono. E quando nós trocamos ela de lugar, ou quando nós mudamos o regime de exposição solar ou luminosidade, ela simplesmente tenta ajustar o seu relógio biológico a esta nova realidade. Então não precisa você se desesperar, não precisa você achar que sua planta está morrendo, porque muitas vezes, ou quase sempre, é uma questão de adaptação. Sua planta está se adaptando a esta nova realidade. Você mora no Nordeste e se manda para o sul do país, lá faz frio, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que se cobrir, vai ter que colocar mais roupas, para que você possa se adaptar a este clima mais hostil, digamos assim. E quando o pessoal do sul vem aqui para o Nordeste, o que é que ele faz? Ele faz exatamente o oposto, ele tira mais as suas roupas, por quê? Porque aqui é mais quente. É uma questão de adaptação. A mesma coisa vai acontecer com as nossas plantinhas, ela simplesmente vai ter que se adaptar a esta nova condição que ela passa a experimentar a partir de agora. Mauri, e quando acabar o inverno, muito possivelmente possa ser que, apenas possa ser que, a sua plantinha tenha que se readaptar. Então é natural, é normal que a planta, sempre que se depare com estações, digamos que extremas, quando faz mais frio ou quando faz mais calor, quando vem a chover mais ou quando vem a chover muito menos, ative esse modo de adaptabilidade. Com isso, simplesmente, ela vai retirar esses painéis que estavam acostumados com uma realidade para trazer novos painéis, no caso as folhas,
adaptadas a esta nova realidade que ela está vivendo. Mas isso não significa que você não deva prestar um pouco mais de atenção nas suas plantas. Sempre faça vistorias, sempre procure nas suas plantas folhas que estão amarelando e tente descobrir o que está causando este amarelamento, mas sem alarde, sem se preocupar, sem perder as suas noites de sono. Como eu falei para vocês, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, mais de 90% das vezes, não significa absolutamente nada. É apenas uma questão de adaptabilidade. Então pode ficar tranquilo, vá ver as suas plantinhas, veja se você encontra algum inseto, veja se a adubação dela está em dia, ou simplesmente veja se não é uma questão de adaptação a esta nova realidade temporal que sua planta está vivendo. Será que você mudou ela de lugar tem pouco tempo? Ou será que a estação das chuvas chegaram? Ou a temperatura caiu? Isso tudo são estresses que podem causar na nossa planta como resposta a amarelamento de suas folhas. Bom, não tem muito mais o que falar, é apenas lhe tranquilizar. Todas as plantinhas que vocês estão vendo aqui, gente, estão com folhas amarelando, tá bom? É natural, aqui nós vamos entrar num período de chuvas e aqui nós vamos além. Neste período de inverno, onde chove muito, nós promovemos sempre uma poda foliar. Desta forma, a gente termina ficando um pouco mais tranquilo, porque se vocês perceberem, como aqui já começou a chover, é natural a presença, por exemplo, de fungos em nossas folhas, que isso também pode causar o amarelamento e a perda das folhas. Para não termos muita incidência de fungo durante esta época de chuva, simplesmente nós vamos promover uma poda foliar em nossas plantinhas e dessa forma elas passarão esse período mais tranquilas e nós também, é claro. Bom, gente, não posso encerrar o nosso vídeo sem antes mandar beijos para você que gosta de beijo. Você prefere abraços? Então é claro que para você eu vou mandar abraços. Você é guloso, você queria beijos e abraços? Não tem problema, para você eu mando beijos, cheiros e abraços, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, vou deixar 2 conteúdos que falam também sobre folhas amareladas. Quem sabe você assistindo esses vídeos não se tranquiliza ainda mais. Aproveito também para já deixar nosso próximo encontro marcado no lançamento de mais um de nossos vídeos ou simplesmente nas nossas lives. Ainda está com dúvidas? Esqueci de lhe dar uma informação que você queria ter assistido e não estava presente neste vídeo? Então venha para a nossa live, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida e eu vou ter o maior prazer do mundo em lhe receber e lhe responder, tá bom? Bom, gente, vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve aqui no canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês, até a próxima e bye bye.